Tudo bem? E daí, pessoal, quanto tempo, hein? Pois é, aproveitar as férias. O prof também aproveitou. Tá aí renovado e vocês também devem estar cheios de energia, cheios de saudades da química, né? Tá certo, gente. Vamos lá então, né? O prof terminou o semestre passado aí com vocês falando sobre termoquímica, tá? Um assunto muito bacana, muito legal. Porém, gente, faltou só mais um detalhezinho, que é a energia de ligação, que eu vou passar para vocês, e aí vocês não vão ter, digamos assim, problemas futuros com o vestibular ou com o Enem, qualquer coisa que vocês vão ter que encarar aí no final de um terceirão, tá? Então assim, ó, o que seria uma energia de ligação, tá? Primeiro, para vocês entenderem, vamos supor aqui que eu tenho lá um gás, tá? Então a gente já vai começar a falar sobre gases, por quê, gente? Tá? A energia de ligação nada mais é do que uma energia necessária que eu tenho que ter para quê? Para romper a ligação entre dois átomos, tá? Então vamos supor aqui eu tenho dois átomos de hidrogênios, né, que se ligaram e formaram o gás hidrogênio, tá? Vocês sabem que na natureza, vocês aprenderam lá, né, quando começaram a química, que nós temos três tipos de átomos de hidrogênio, tá? O hidrogênio, só para vocês lembrarem isso, nós temos três tipos de átomos de hidrogênio. O hidrogênio 1, que é o prótio, né? O 2, o deutério, o 3 é o trítio, tá? Mas isso é só para vocês poderem compreender o que a gente vai falar. Porque a energia de ligação, gente, tá? É a energia necessária que eu tenho para romper a ligação entre átomos no seu estado gasoso. Por isso que eu vou falar bastante sobre os gases. Hidrogênio, oxigênio, né? Vamos falar também sobre moléculas, né? Por exemplo, como a água. Pô, professor, mas a água ela não é gasosa. A gente tem a água no seu estado gasoso também. Porém, gente, isso daqui é só para vocês saberem que eu tenho na natureza três tipos de átomos de hidrogênio, tá? E os três átomos de hidrogênio juntos vão formar o elemento químico hidrogênio, certo? Então o prótio, o deutério e o trítio juntos vão formar o que? O elemento químico hidrogênio. Mas o elemento químico hidrogênio por si só, ele é instável, tá, gente? Ele é instável. Então o que acontece? O hidrogênio está sempre procurando uma forma de achar a estabilidade química. Não é só o hidrogênio, tá? Todos os outros átomos, né, de todos os elementos químicos que a gente tem, né, na tabela periódica, eles querem atingir a estabilidade química. Aquela famosa regra do octeto, né, de chegar com 8 elétrons na sua camada de valência. Porém, o que acontece nesse caso? O hidrogênio, quando ele consegue se ligar com outro átomo de hidrogênio, ele consegue ter a estabilidade química e aí ele forma o gás hidrogênio, tá? Mas se eu quiser romper esta ligação, e é sobre isso que eu estou falando na aula de hoje, são as energias, né, de ligação. Prof, mas tu falou em romper, agora está falando em ligar. É diferente? É diferente, claro. Mas para eu ter o rompimento destes átomos aqui, no caso do hidrogênio, no seu estado logicamente gasoso, eu vou precisar dar uma energia chamada de energia de ligação. Eu vou ter duas coisas na energia de ligação. Eu vou ter o rompimento desses átomos, ou seja, eu vou ter que dar uma energia para esses átomos aí, uma energia tão grande, que esses átomos, que claro, agora formou uma molécula, né, de hidrogênio, mas esses átomos que compõem esta molécula aqui de hidrogênio, eles vão começar a vibrar de tal forma, com quanto mais energia eu der, ele vai vibrar, até se separar de uma certa forma, uma certa distância, que eles não vão aguentar, eles vão romper. Então o que acontece? Eu forneci uma energia, fornecendo esta energia, esta molécula de hidrogênio absorveu o calor, ou seja, foi um processo endotérmico. Eu já ensinei sobre isso lá nas primeiras aulas de termoquímica, né? Então se rompeu através do que? De uma absorção de energia
chamada endotermia, como eu falei para vocês, e esses átomos agora vão se separar. Eles vão ficar novamente naquele seu estado original na natureza, né? Que seria, se eu tenho dois átomos, eu tenho 2H. Prof, mas agora eu estou meio bugado aqui, H2 não é a mesma coisa que 2H? Não, aqui tu tem uma molécula de hidrogênio. Aqui tu tem o quê? 2 átomos de hidrogênio, então é completamente diferente. H2 e 2H, tá? 2H é quando eu tenho separadinho, tá? No caso do hidrogênio aqui, ele estaria sendo representado de uma forma, digamos, estrutural, né? Vamos falar da fórmula estrutural plana, né? Da montagem, seria isso daqui, ó. Eu teria 2 hidrogênios sendo ligados. Esse traço, pessoal, vai representar a ligação, né? Então vocês têm que ficar super atentos e atentas, por quê? Porque eu vou ter vários traços e vários traços vão representar ligação e cada uma das ligações vão ter um valor em quilojoules por mol, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha uma ligação de hidrogênio com hidrogênio que formou o H2. Pronto, certo? É assim que eu tenho a ligação. Mas eu falei para vocês que as energias de ligação, elas rompem estas ligações. Como eu falei para vocês, eu vou dar uma energia, estes 2 hidrogênios aqui, que são a molécula de hidrogênio, vão absorver, né, uma energia muito grande e elas vão se distanciar, né, os átomos começam a querer se separar, vibrando de tal forma, como eu falei para vocês, que eles não vão suportar e eles vão se desligar, vão se romper, tá? Então aqui eu rompi, ó, eu rompi a ligação, tá? Através do quê? De uma energia que eu dei de ligação para eles. É meio contraditório, né? Professor, tu rompeu através de uma energia de ligação? Sim, é assim que a gente fala, é assim que a gente vai tratar. Muito bem, então agora é o seguinte, não esqueçam de uma coisa importante, que toda endotermia, no nosso processo endotérmico, eu vou ter sinal positivo, tá? E logicamente o inverso quando for exotermia, vai ter o sinal negativo. Mas, prof, por que tu quer saber exatamente negativo e positivo aqui? Desses processos, né, de rompimento ou de ligação dos átomos. Porque a gente vai precisar fazer uma equação no final e eu tenho que saber o que é negativo e o que é positivo, tá? Então repare o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Esse mesmo hidrogênio, ele foi rompido e ele se transformou em 2 átomos de hidrogênio. Essa molécula se rompeu, se transformou, essa seta significa transformação, é obrigatório colocar, tu não pode colocar só um tracinho. Se tu colocar só um tracinho, vai entender que esse hidrogênio aqui, esse gás hidrogênio, está se ligando com mais outros 2 hidrogênios. E não é isso que está acontecendo. A gente está aqui transformando a molécula de hidrogênio em 2 átomos de hidrogênio, certo? Para isso, gente, tá? Eu precisei aqui, tá? Vamos colocar aqui em torno de 436 quilojoules, tá? Por mol, tá, gente? Por mol. 436 quilojoules barra mol. Prof, eu tenho que colocar barra mol? Sim. Você tem que colocar que é a energia necessária para ele ser rompido, né, em quilojoules barra mol, por mol, ou em quilocalorias por mol. Tem exercícios que vão trazer quilocalorias também, tá? Vamos lá então. Tá, professor, mas eu não sei quanto que é, tu colocou 436, né? Coloquei. Mas como é que tu sabia? Bom, a gente sabe que a gente tem uma tabela onde já foi feito uns cálculos de alguns elementos, né, que foram já feitos
os rompimentos e as ligações, e essa tabela vai estar disponibilizada em cada questão, em cada exercício. Prof, mas lá no vestibular eles vão me dar essa tabelinha? Claro que vão. Se eles não te darem essa tabelinha aí, e te darem, por exemplo, várias equações embaixo, é a lei de Hess, são equações auxiliares que eu ensinei no final do semestre. Professor, você não me der as equações auxiliares e nem a tabelinha de quilojoules por mol. Bom, aí pode ser uma energia de ligação, que eu fiz lá no comecinho, né? Uma energia de combustão também. Então, quer dizer, você só de ver o exercício, tu já vai saber se é uma energia de ligação, se é uma lei de Hess que tu vai aplicar, se é uma energia de formação. Quer dizer, na energia de ligação eu tenho o que então? O rompimento, né, dos reagentes, certo? Se formando novos produtos, que seria daí negativo. Então o rompimento vão ser os reagentes, que vão ser, nesse caso aqui, ó, mas professor, isso aqui já não é um produto? Sim, mas no caso da energia de ligação, este meu produto aqui, ele vai ser meu reagente agora, porque eu vou romper ele, e rompendo ele, eu vou ter aqui o que? Eu vou ter um novo produto, que são os dois átomos de hidrogênio, tá? Vai ser o inverso, tanto vai ser o inverso, tá? Deixa eu só completar aqui para vocês esse raciocínio, tanto vai ser o inverso, que lá no início da termoquímica, o ΔH, que é a variação da entalpia, ele era assim, ó, ele era o ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Quero dar um print, né, nessa fórmula aqui, quer dizer, você já tem até anotado isso, acredito, né? Isso daqui, gente, não é assim quando a gente trata de energia de ligação. Isso aqui é na energia de formação, tá? Então, quando eu tenho energia de ligação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso daqui, tá? A minha entalpia vai ser agora aqui de reagente menos produto. Eu vou ter que inverter a equação. Antes eu tinha produto menos o reagente, né? Agora eu tenho reagente menos o produto, tá? Então é bem fácil a gente entender a fórmula das energias de ligação. Mas agora vamos para diante para concluir esse exercício que está no quadro. Prof, isso é um exercício? Sim. O que eu preciso fazer para romper isso daqui? Eu preciso abrir, pessoal, tá? Abrir as moléculas, tá? Eu preciso abrir as moléculas. Se eu não fizer isto daqui, eu não consigo fazer. Claro, às vezes a pessoa só de ver com o tempo, alguma coisa ela consegue fazer de cálculo. Eu tenho que abrir a molécula na fórmula estrutural plana. Se eu não colocar na fórmula estrutural plana, eu não consigo fazer. Então o que aconteceu? Prof, tu deu uma energia, né? Dei. Rompeu aqui essa ligação? Rompeu. Para cada uma das ligações que eu tive de hidrogênio, eu tenho 436 kJ por mol. Quer dizer o quê? Que este rompimento aqui, ele foi positivo, tá? Porque eu dei calor para ele, dei calor, tá? Quer dizer, uma endotermia, ele teve que absorver um calor. Por exemplo, se você pegar um copo e quebrar, gente, esse copo, derrubar no chão, quebrar, mesmo que for sem querer, entre aspas, ali, você deu energia para esse copo. Ele teve que absorver uma certa energia no impacto, né? Para poder o quê? Se romper. E é isso que acontece aqui. Ele teve que absorver uma energia para se romper. Porém, na formação dos novos produtos, que são os dois átomos, tá? Aqui, ó. Então, vamos colocar aqui a setinha, que é a transformação em dois hidrogênios. Agora não tem mais o H2, eu tenho 2H. O que aconteceu aqui nesse 2H? Ele passou a ser um produto. E aí, para ser um produto, gente, ele vai ter que liberar essa energia absorvida. Ou seja, ele absorveu tamanha energia
que quando ele se separou, ele ainda ficou energético, mas ele não pode ficar assim tão excitado, tão energético. Ele tem que liberar essa energia. Então esse excesso de energia que ele recebeu para ser rompido, ele vai ter que liberar de alguma forma. E liberando, pessoal, essa energia, você sabe que liberação de energia, ó, vou colocar aqui para vocês, é um processo exotérmico daí. Aí o que acontece? O meu resultado aqui vai ser negativo, tá? Então vamos supor que eu tenha lá a formação dos dois novos átomos de hidrogênio, porém agora o sinal muda. Ele vai ter menos 436 quilojoules, tá? Quilojoules, barra mol, tá? Não esqueça isso, por mol. Aqui eu só tinha 1 mol, então 436 negativo. Por quê? Também foi ensinado lá no início do semestre, tá, pessoal? Do semestre não, né? No início do conteúdo de termoquímica, que a endotermia teria valores maior do que zero, né? O ΔH maior que zero, ou seja, ele vai ser um sinal positivo, vai ser para cima. No caso da exotermia, o ΔH vai ser menor que zero. Então, menor que zero, sinais negativos. Neste caso, menos 436. Fechado? Fechado, então. Agora eu vou colocar um exercício para vocês um pouquinho mais cabuloso. Poxa, prof, tu tava, né? Tava bom demais aí para ser verdade, né? Mas vamos lá. Deixa o prof colocar uma tabela para vocês. Aí está. Eu vou colocar aqui para vocês uma fórmula da formação da água, tá? Da formação da água. Então assim, para formar a água, gente, vocês sabem que eu preciso de 2 átomos de hidrogênio. Eu preciso H2, tá? Mais o que? Eu preciso H2 mais o O. Professor, aqui só tem um, né? Daí não precisa colocar, exatamente. Se eu pegar 2 hidrogênios mais um oxigênio, o que eu tenho? Como é que eu faço transformação? Eu represento sempre através da seta. Então essa seta é transformação. No que? Em duas não, né? Em uma molécula de água, certo? Certo. Só que aqui eu preciso do gás oxigênio, né? Então o gás oxigênio ele é O2, tá? Então o gás hidrogênio mais o gás oxigênio se transforma em H2O, ou seja, a molécula de água. Gente, presta atenção no detalhe. Na molécula de água, vocês estão vendo que eu tenho, vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Um átomo de oxigênio, mas eu tenho aqui 2, tá? O que acontece nesse caso? O hidrogênio se liga sempre com o gás oxigênio. Então eu tenho que fazer um balanceamento da equação química. Se eu preciso de só um oxigênio, é a metade de 2, né? Ah, professor, então tu só faz assim, ó, coloca um aqui na frente, ó, né? Um oxigênio, beleza. Não, porque esse ele multiplica por isso que está aqui embaixo, ó, gente, tá? Então vai ficar 2 de novo. Então não pode ser dessa forma, tá? Essa forma aqui estaria errada. Tá, prof, então como é que eu vou fazer aqui para representar na equação aqui do balanceamento químico que eu quero só um oxigênio, se eu não posso colocar tu coloca metade de 2. Então tu coloca 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é a mesma coisa que um oxigênio, tá? Porque se eu tenho 2 oxigênios aqui, metade de 2 é 1. Então agora eu fiz o balanceamento. Veja, tem 2 hidrogênios aqui nos reagentes, eu tenho 2 hidrogênios nos produtos. Eu tenho um oxigênio, não é meio oxigênio. Eu coloco meio para fazer o balanceamento, tá? Mas veja, meio por quê? Porque é metade desse 2 aqui. Metade do 2 é 1. E aqui desse lado eu só tenho 1 também. Então eu tenho um do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Fechou? Fechou então. Vou tirar esse 1, tá? Vou tirar porque não precisa esse 1. Fechado? Agora eu tenho que fazer o que, prof? Eu falei que nós temos que abrir estas moléculas aqui. Tá? Eu tenho que abrir. Eu tenho uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de água. Então eu tenho que abrir, tá? Vamos abrir estas moléculas aqui com a sua fórmula estrutural plana, tá?
O hidrogênio eu já tinha falado para vocês, vou colocar bem no cantinho aqui, ó, tá? Hidrogênio, tracinho, hidrogênio. Esse tracinho indica o quê? Que ele está sendo ligado. Mais, esse mais tu coloca aqui embaixo também, ó. Mais. Mais o quê? Eu tenho que ter aqui um oxigênio, certo? Ele está ligado com 2 oxigênios aqui, ó, tá? Então, presta atenção no caso do oxigênio, gente. Eu vou ter que representar ele assim, ó, como dupla O. Dupla O, tá? O, dupla O. Oxigênio, dupla oxigênio. Por que, prof? Não é um O2? Então eu tenho que ter aqui uma dupla O. Sempre, no caso do oxigênio é assim que nós vamos representar. Feito. Baixa essa setinha aqui de cima aqui, ó. Baixa ela aqui. O hidrogênio mais a dupla O de oxigênios aqui vão ser transformados em uma molécula de água. Vamos abrir a molécula de água? Vamos. Então vamos lá. Vamos colocar ele aqui, ó. O oxigênio aqui. Aqui eu tenho uma ligação com um hidrogênio e aqui desse lado uma outra ligação com outro hidrogênio. Fechou? Tá? Tá aí, ó. Então eu abri as moléculas, tá, gente? E para abrir as moléculas tem que ser na sua forma estrutural plana, que é representado por esses tracinhos aqui, tá? Por quê, prof? Porque cada um desses tracinhos vão equivaler a 1 mol, certo? 1 mol desse tipo de enfim, ligação, né? De ligação entre os átomos no seu estado gasoso, tá? Fechado. Agora a tabela, vamos lá. Vamos colocar a tabela que eu falei que ia ter uma tabela, né? Vamos fazer aqui essa tabela. Professor, eu estou um pouquinho apreensivo ou apreensiva porque as tabelas, elas vão ter na prova para mim? Sim, vão ter na prova para você. Hidrogênio com hidrogênio. Então, hidrogênio com hidrogênio é 436 quilojoules por mol. O hidrogênio com o oxigênio vai ser 463 quilojoules por mol. E o oxigênio dupla, não esqueçam, oxigênio vai ser 496 quilojoules por mol. Por mol. Então presta atenção. Esta tabela que está aqui, gente, tá? Ela vai ser dada para vocês no exercício. Prof, mas lá no Enem vai dar? Claro que sim. No vestibular, qualquer prova que tu for fazer, se for energia de ligação, é obrigatório te dar, certo? A não ser que algum professor tenha dito assim, ó, vocês estudem as energias lá de ligação dos hidrogênios com oxigênio, etc e tal, e gravem o número de quilojoules por mol de cada um deles, né? Se ele pedir isso para vocês gravarem, gente, daí vocês gravem, né? Tá? Beleza. Então, bora lá. Agora eu falei para vocês que cada uma dessas ligações teria uma energia. Por exemplo, H com H, gente, tá? Aqui, ó, tem uma ligação de hidrogênio, certo? Então, H com H, eu tenho 436. Vamos colocar aqui, ó, 436 quilojoules. Beleza, consegui romper esta ligação aqui. Endotérmico, então o sinal é o que? Positivo, eu não preciso colocar agora, nesse instante, isso. Pronto. Mais, continua com o sinal de mais aqui. O dupla O é 496. Aí o carinha faz o quê? O carinha vai lá e pá, 496, né, prof? Né? Nada. Não é, não. Mas, prof, não está dizendo que O dupla O é 496? Sim. Mas quantos oxigênios tu precisa? Meio. Metade do que está aqui, ó. Porque tu tem dois oxigênios, então tu precisa só da metade para formar água. Ah, prof, então é metade de 496.
Metade de 496. Ó, meu super apagador aqui, ó. Vamos lá então. Metade de 496 é 248. Tá? 248. O que que acontece? Eu só preciso de um oxigênio. Neste caso ele está me dando aqui para 2 oxigênios. Tá? Para 2 oxigênios. Fechado? Então tá. Vamos lá então. Agora o que? Transformando-se, setinha. Prof, tem que colocar essa setinha? Sim, coloca essa setinha na tua equação ali. Em H2O. Eu falei para vocês que cada ligação de hidrogênio com oxigênio na tabela é 463. Então aqui, gente, ó, eu vou ter 463. E aqui, gente, eu vou ter 463. Eu tenho duas vezes o 463. Então vamos ver, 463 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12, elevou 1. 2 vezes 4, 8, 1, 9. 926. Tá? 926. Professor, por que 926? Porque eu preciso de 2 hidrogênios com oxigênio. Então eu dobro, vai ficar 926, tá? Para a formação da água. Ah, professor, que legal, agora entendi. Lembrem-se de uma coisa. Quando eu formei esta água, gente, tá? Esses 2 calores que eu dei para romper essas ligações, ó, aqui também foi rompida, ó, tanto do hidrogênio como do oxigênio, o que que vai acontecer? Ele vai ficar positivo, ele recebeu calor. Mas quando eu formei, eu falei para vocês que esses átomos que foram rompidos, eles ficaram super excitados, muito energéticos, eles precisam liberar um pouco de calor. Então, a molécula que foi rompida aqui da água, sobrou 2 hidrogênios e um oxigênio solto, ele vai precisar liberar esse calor. E liberando calor é um processo de exotermia. Ou seja, o sinal agora, ele é negativo. Certo? Ele é negativo. Por isso que eu sempre friso para vocês cuidar os ΔH, se é endotérmico ou exotérmico, tá? Então veja, eu tenho 436 mais 248, isso aqui de endotermia. 6 com 8 vai dar 14, levou 1. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 6, tá? 684. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo 684. 684. Ele recebeu 684 quilojoules de energia. Então quer dizer, processo endotérmico positivo. Menos os 926 que ele teve que liberar, né, de energia. Então tá, o prof vai apagar aqui em cima. Essa primeira parte aqui não precisa mais. E a gente vai fazer esse cálculo aqui em cima. Ó. 926 menos 684. 684. Tá? 6 menos 4, 2. 2 menos 8 não dá, né? Empresta um lá, fica 12, né? Menos 8, 4. Aí o 9, que era 9, emprestou 1, ficou 8. 8 menos 6, 2. 242 quilojoules, tá? Deixa eu apagar aqui, fazer maior. 242 quilojoules. 242 quilojoules barra professor, alunos queridos e alunas, mol. Mas eu tinha mais liberação de energia do que absorção de energia. O que significa isso? Que se eu tenho mais liberação de energia, eu tenho mais sinal negativo. Então aqui, este meu saldo, gente, é negativo. Claro, você gastou 926 aqui, né? E você só depositou aqui para cobrir este seu gasto de 684, tu ainda deve
menos 242, só que no caso aqui não é reais, né? Aqui é quilojoules por mol. Fechado, gente? Então é isso que vocês têm que entender. Quer dar um print, dá um print, quer ficar, né? Enfim, eu vou postar o vídeo, logicamente, vocês vão ver quantas vezes vocês quiserem isso, tá? Nessa nossa semana assíncrona agora, para que vocês consigam entender bem as energias de ligação. Então eu tenho que romper, né? Dar uma energia para romper, e logicamente ele vai ter que liberar uma energia para formar esses outros produtos que foram rompidos, tá? Fechado então, pessoal? Valeu, foi muito legal essa aula aí. Aprenderam mais um pouquinho. Na aula que vem eu vou dar um exercício bem maior para vocês, para que vocês possam ter aí bastante, digamos, prática e serem bastante, digamos assim, efetivos na hora de fazer um exercício numa prova, tá? E aí não tem dúvida, né, gente? É isso que a gente quer com vocês, o sucesso absoluto aí dentro da química. Fechado então? Valeu, gente, ó. Beijão, abração para vocês. A gente se vê na próxima aula aí. Tchau, tchau, gente. Valeu!